Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bora Pensar. Queria agradecer as inscrições, queria agradecer as curtidas, comentários, compartilhamento. Agradecer muito a força do pessoal que está espalhando meus vídeos novamente, depois do bloqueio do cancelamento do último canal. E assim, eu queria convidar vocês para pensar a respeito de, continuar pensando a respeito da cidade de Niterói. Essa semana eu me dei conta de um dado que me fez pensar bastante. É claro que você tem a questão da escala, né? Você tem a questão do capital instalado. Mas veja só uma coisa. A cidade de São Paulo e a cidade de Niterói, elas são cidades que nasceram mais ou menos no mesmo período, né? São Paulo ainda um pouquinho mais antiga do que Niterói, mas pouca coisa. São Paulo foi plantado no meio de um planalto central, lá isolado no meio do mato, no meio de uma floresta, sem muitas opções de contatos comerciais. O desenvolvimento de São Paulo foi algo muito custoso. Na verdade, São Paulo brotou como cidade mesmo importante após a introdução da cultura do café, no início do século, finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Mas Niterói acompanhou a evolução e o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo depois que o Rio de Janeiro se tornou o centro administrativo, né, do território administrado por Portugal, e mais tarde, centro administrativo de um império, de um reino, depois de um império e república. Né? A história de Niterói esteve, de certa forma, atrelada ao desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Antigo estado da Guanabara, Distrito Federal. E a coisa se estreitou ainda mais quando foi construída a ponte em Niterói, Costa e Silva, Presidente Costa e Silva, e o desenvolvimento de novas e mais modernos meios de transporte marítimo. Então, assim, Niterói não é algo insignificante ou desprezível, sob o ponto de vista urbano, político, histórico, econômico. Não, Niterói esteve bem próximo do centro das coisas, dos acontecimentos, dos eventos. Mas aí se você pega o orçamento de São Paulo e divide pelo número de habitantes da cidade de São Paulo e faz o mesmo exercício com Niterói, você chega ao mesmo número. Ou seja, simplificando, o orçamento per capita de São Paulo é exatamente igual ao orçamento per capita de Niterói. Eu pergunto, por que é que São Paulo é São Paulo e Niterói é Niterói? É claro que São Paulo é 20 vezes maior do que a cidade de Niterói. Mas Niterói é 20 vezes menor do que a cidade de São Paulo. Portanto, teoricamente, os problemas são 20 vezes menores do que de uma cidade como São Paulo. Imagina, a cidade é a maior cidade, economicamente falando, do hemisfério sul do planeta. Não tem mais gente do que tem Jacarta, né? Tem aproximadamente a mesma coisa que tem em Buenos Aires, mas economicamente falando, a cidade de São Paulo é mais rica, mais pujante, mais poderosa, né? Dentre todas as cidades do hemisfério sul do planeta. E eu diria que Niterói, guardando as suas proporções, tem as mesmas condições de São Paulo. E por que nós somos uma vila interiorana, provinciana,
Por que a gente é administrado como uma cidadezinha do interior e São Paulo é administrado como um centro metropolitano, uma potência industrial, acadêmica, científica, artística, turística? Todo mundo se volta hoje para São Paulo. O que está havendo de errado aí? Os nossos problemas de saúde no município de Niterói estão todos solucionados. Quantos hospitais públicos de referência nós temos em Niterói? Quantas escolas públicas de referência nós temos em Niterói? Como é que está o estado da nossa escola municipal? Como é que está a performance dos nossos alunos? Como é que está o processo de formação de professores dentro do município? Por que é que há um esvaziamento acadêmico na cidade de Niterói? Niterói já teve mais universidades do que tem hoje. Por que determinadas coisas acontecem na cidade que não acontecem lá em São Paulo? Por exemplo, trânsito em Niterói. Por que o trânsito em Niterói é caótico? Por que você tem a liberação de N edificações de grande dimensão em Icaraí, mas você não tem nenhum lançamento no Barreto ou no Vital Brasil? Por que há esse desequilíbrio? Por que não há um tratamento estratégico de crescimento mais homogêneo? A cidade é pequena, não tem nada de grandes trajetos a serem cruzados dentro da cidade. As coisas são relativamente próximas uma das outras. Bastaria que a gente tivesse, né, um tratamento estratégico e um direcionamento apropriado das verbas públicas disponíveis. Por que a gente tem aprovado 1 bilhão e lá vai varada, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, para um projeto que não se adequa à cidade de Niterói, como é o projeto VLT? Não se iludam, não se iludam. Eles vão começar a gastar esse dinheiro disponibilizado, se não for cortado. Já foi disponibilizado 400 milhões. Para onde é que foram 400 milhões de verba para um projeto inviável para uma cidade como Niterói? Por que é que Niterói está sendo sujeita a um conjunto de obras simultâneas que está sufocando o trânsito dentro da cidade? Que raios, de onde é que saiu o projeto de revitalização da praia de Icaraí? É o que se pensa fazer na praia de Icaraí, além do que se já tem e que não dá muito certo? Aquilo ali está sendo mal utilizado, aquilo está sendo mal direcionado, Icaraí era para ser uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente do que tem ali. Eu não sou engenheiro de trânsito, eu não sou arquiteto, eu não mexo com isso, tá? Eu mexo com investimento, né? Ações, fundos de... Eu mexo com dinheiro, mas eu não mexo com... Mas você não precisa ser nenhum especialista para compreender que se criou em Icaraí uma faixa de preservação de vegetação nativa, vocês estão lembrados disso? Cercaram lá, plantaram umas plantinhas ali em Icaraí e tal, não sei o quê, né? Em alguns lugares deu certo, em outros lugares não deu certo, mas foi uma tentativa de você talvez humanizar um pouco o ambiente e tal. E aí agora você vai implantar o que ali? Quiosques. Não se administra uma cidade pensando em interesses particulares. Não se administra uma cidade
sem saber o que é gestão de mudança. Se está havendo alguma mudança no centro de Niterói, não pode ser gerido, implementado, executado de qualquer maneira. Alguém aí já mediu o tamanho do prejuízo do comércio do centro de Niterói? Alguém aí já mediu quantos comerciantes da Rua da Conceição estão perdendo com aquelas obras simultâneas e absurdas que não vão levar absolutamente em nada quando se trata de mudança urbanística naquela região? Não vai mudar nada. O que vai mudar é quebrar meia dúzia de quem sobreviveu ao modo como se tratou o comércio durante a pandemia. E mais, hein, gente? Tem mais um detalhe. A cidade de Niterói está preparada para a crise econômica que se avizinha em 2027? Será que nós não estamos adquirindo, assomando compromissos que no próximo ano não poderão ser levados adiante? Imagina um ano essas obras paralisadas em 2027, o futuro que vai ter um comerciante da Rua da Conceição ou da Amaral Peixoto. Da Amaral Peixoto já fechou uma pancada desde que começou a tal da reforma do centro de Niterói. Tá? As falências e as portas cerradas vão acompanhando o curso da reforma das calçadas. Aliás, quem foi que autorizou a retirada das pedras portuguesas? Aonde é que o habitante de Niterói, morador de Niterói, o contribuinte de Niterói, interferiu na decisão da retirada das pedras portuguesas? Sabe há quantos anos essas pedras portuguesas estão ali naquelas calçadas? Alguém faz ideia de quantos anos isso está ali? Alguém faz ideia de que, por exemplo, as calçadas de Copacabana, as pedras portuguesas das calçadas de Copacabana, é patrimônio cultural? Pela exclusividade, pela beleza, pelo detalhe, pela delicadeza, pela tradição. Por que que Niterói tem que ser diferente? Porque quem foi que imaginou que aquilo ali era feio, que aquilo ali devia ser retirado, que no local deveriam ser colocados tabloides de cimento, cuja troca de carbono é nociva, é negativa, é prejudicial. Está se falando de cimento. Será que não seria bacana você reformar o calçamento do centro de Niterói e padronizar todas as calçadas da cidade? Como sempre foi. Se você vai em Caraí, você vai em São Domingos, você vai onde for aqui em Niterói, as calçadas são todas padronizadas. Agora vai ficar o centro com aqueles tabloides de cimento horrorosos, horríveis, que ninguém opinou a respeito daquilo. Eu não vi nenhum cidadão dizer assim, tira aquilo, coloca aquilo outro. Alguém, né, decidiu, foi lá e fez com o meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro. Para onde que está indo essas pedras portuguesas? Alguém aí sabe me responder? Quem é que anda fabricando essas placas de cimento? Foi feita alguma licitação pública? Alguém está sabendo do assunto? Qual o custo daquilo? Qual o custo daquilo vis-à-vis o custo de recolocação das pedras portuguesas? Alguém já viu ali a parte que já ficou... E tem outra. Agora inventaram de fazer a obra da obra. Já tinham feito a calçada, e agora estão reformando a ciclovia. É uma buraqueira em cima de buraqueira. E o trânsito não tem por onde passar. É ônibus, é caminhão, é carro, é bicicleta elétrica. Aliás, mais um assunto. Que é que a prefeitura está encaminhando para resolver o inferno chamado bicicleta elétrica. Alguém pode me dizer
Em que local eu como pedestre, devo me posicionar na cidade de Niterói para não ser acertado por uma motocicleta transvestida de bicicleta elétrica? Porque uma coisa é você ter uma bicicleta elétrica. Pô, legal, maneiro. Né? Põe um motorzinho. Mas vocês já viram o tamanho disso aí que se chama, ou se costuma chamar de bicicleta elétrica? Isso são motocicletas transvestidas de uma outra coisa que deixou de existir. E anda em calçada, anda no meio da rua, anda no meio do trânsito, do tráfego, corta, disputa espaço com motocicleta, estaciona em qualquer lugar, em transversal das calçadas. Eles não querem nem saber, não tem placa, não tem identificação, não tem coisa nenhuma. Não tem nada que regulamente o trânsito desses veículos. Nada. É uma zona livre, em todos os sentidos. É uma zona livre. Você faz o que quer, o que bem entende. Então, assim, eu estou aqui para pensar com vocês como é que a gente consegue despertar na cabeça de quem está dirigindo e administrando a cidade, ou pelo menos dizendo que está fazendo isso, né, e mostrar a eles que administrar uma cidade é muito mais do que maquiagem. Hoje, por acaso, eu vi o estado do Rio Icaraí. Alguém conhece aí o Rio Icaraí? Alguém já ouviu falar no Rio? Tal Rio Icaraí? O estado do Rio Icaraí? Alguém já tentou fazer um passeio de caiaque no Rio Icaraí? Tentem fazer um passeio de caiaque no Rio Icaraí. Tenta aí. Para vocês verem no que vai dar. Aquilo ali é um esgoto a céu aberto, não tratado, abandonado, largado, jogado ao léu. Os moradores que moram ao redor daquela coisa abandonada sofrem todo tipo de infortúnio. Dengue, mau cheiro, rato, ladrão que se refugia e rouba e sai correndo por aquilo ali e ninguém consegue pegar, né? Todo tipo de problema aquele rio oferece aos moradores ao redor da região e nenhuma solução é aventada para resolver aquilo de vez. Me veio com ideia de piscina subterrânea, reforma da Praia de Caraí, instalação de VLT, reforma do centro de Niterói, mas é o que é as obras na Alameda, mas é o que é aquilo que está acontecendo lá. O inferno que se tornou você passar na Alameda a qualquer horário. É o que deu na cabeça desses gestores, gente. De repente apareceu dinheiro de tudo que é lado, se colocou. Dá até para você suspeitar, né? Porque obra chama dinheiro. Dinheiro chama esperto, oportunista. Né? E oportunista chama desvio e fraude. Ó, não é isso? Dá para desconfiar, vem eleição aí, campanha, fulano, beltrano, tal. Tá. Mas assim, gente, vamos pensar isso com seriedade, vamos, sabe, cara, é cansativo, tá toda hora falando a mesma coisa, lidando com o mesmo problema a todo momento, e agora o dinheiro, borbotões, 6 bilhões de reais aí disponível para esses aluados, alucinados, fazerem uns descaminhos na cidade que não leva a lugar nenhum, não leva a nada, não chama a atenção de ninguém. Uma cidade que podia estar há anos-luz de onde está. Modernidade, em cultura, turismo, beleza, exemplo de urbanidade, exemplo de equidade social. Vamos tratar das nossas favelas, vamos tratar da pessoa mais, né, que ficou à margem de todo o processo de urbanização da cidade. Vamos acabar com aquela vergonha que é emparedar o Morro do Estado. Aquilo é uma vergonha. Os moradores do Morro do Estado deveriam estar revoltados com isso. Emparedaram os moradores, cercaram eles. Ao invés de oferecer acesso, melhoria de condições, saneamento, iluminação, segurança, o que fizeram com a desculpa de tratamento de encosta?
Isso é papo para boi dormir, isso é para enganar idiota, otário. Aquilo não tem nada a ver com tratamento de encosta, aquilo tem a ver com isolamento social. Aquilo é um apartheid descarado. Estão isolando moradores, concidadãos de Niterói, com os direitos de qualquer um que mora em Caraí, São Francisco, onde for, que mora a elite da cidade. Aqueles moradores lá têm os mesmos direitos, não podem ser tratados desse jeito. Imagina se eu chego na Boa Viagem e faço uma obra igual aquela, e emparedo aquela galera que mora encastelada naqueles prédios da Boa Viagem. Imagina se eu vou fazer um negócio desse. Mas lá no Morro do Estado eu posso fazer, porque aquela turma, né? Tá, falar o quê? Não fala nada. Aquela turma só serve para uma coisa: votar no meu número. Vai chegar lá no dia e vai votar em mim, sabe por quê? Porque eles dependem de mim. Eles dependem. Eu, prefeito de Niterói, né? Sou o salvador da vida deles. Enquanto isso, tá o cara tratando de maquiar a cidade, né? Fazer isso, né? Transformar a cidade num inferno de obras e ninguém consegue passar direito. Por quem depende de economizar um combustível, porque o aplicativo, né, suga a maior parte da tarifa, tá ferrado, desesperado, não sabe o que fazer. Eles estão preferindo não rodar mais na cidade de Niterói, porque você não consegue andar. Você gasta lá com combustível, você gasta com manutenção, com, né, um monte de coisa. O aplicativo pega a maior parte da tarifa e você fica vendo navios 40, 50, 60 minutos parado no trânsito de Niterói. O que é isso? Pô, lá a Cantareira, aquela obra lá, Centro Cultural de Cantareira. Que palhaçada é aquela? Quantos anos aquilo ali está sendo construído? Teatro em Caraí. Para que aquilo vai atender quem? Quem vai atender você? Cidadão de... Você vai lá naquele Teatro Caraí. Tem lugar para você estacionar o seu carro? Me responde aí. Você vai chegar lá como? Se você não pegar uma Uber, um táxi, você não vai chegar, porque não tem lugar para você estacionar. Em lugar nenhum ali em Caraí. Que conversinha fiada! Que é isso? Para de fazer os outros de otário, seu prefeito. Prefeito e secretários e demais administradores, políticos em geral, todos vocês, independente do partido. Nenhum de vocês estão interessados em resolver problema nenhum da cidade. Tem vereador aí que se reelege há mais de 100 anos. Eu acho que o cara já morreu e colocou um clone no lugar dele. Porque já era para ter ele, desencarnado há muito tempo. Mas continua vereador. Tem otário que ainda vota nele. Então nem aí para vocês, para mim, nem para ninguém na cidade. Querem saber de coisa nenhuma. Uma vergonha. A administração de Niterói é uma vergonha. E cada dia pior. E vai piorar, hein? Vai piorar. Primeiro porque vem uma crise violenta em 27. Vai parar um monte de obra aí. Ele vai ter que congelar salário de funcionário, de pensionista, de aposentado, de escambau 4. E ainda assim vai querer continuar fazendo as presepadas dele com o dinheiro dos royalties. Quem é que vai segurar? Fica aqui a pergunta, final para concluir. Quem é que vai pagar pelos prejuízos do comércio da Rua da Conceição? Quem é que vai pagar pelos empregos que vão ser cancelados naquela região ali? É só isso que eu gostaria que vocês pudessem, por favor, se souberem ou se imaginarem, tá? Comentarem, por favor, no final do texto. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Desculpe aí a exaltação, né, o nervosismo, mas tá ficando pelas tampas, tá ok? Por favor, comentem, curtam, né? E se inscrevam, por favor, tá? Se inscrevam no canal aí. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau.